apresentar aqui um pequeno seminário, tá certo? Como é que vai ser esse seminário? Vocês vão escolher, a equipe vai escolher um tema, que seja um tema assim, relevante para nós discutirmos aqui, tá certo? Eu não dei temas, eu deixei os temas livres. A Joana já entrou em contato comigo para dizer o tema da equipe dela, e a Lívia também já me disseram temas, são temas muito bons. Estou esperando das outras equipes, tá certo? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar fatos sobre esse assunto. Como assim fato? Artigos sobre esse assunto. Certo, Stephanie? Artigos que tragam informações, obviamente, verdadeiras sobre esse assunto. Vocês vão estudar esse artigo, dispositivo, essas informações, na verdade, que vocês vão buscar. E aqui no Google Meet, a equipe vai apresentar. Como assim? Por exemplo, equipe 1, né? Vamos supor que a equipe 1 tem 4 integrantes. Vocês já vão ter decidido o que é que cada um vai explicar, sobre o que é que cada um vai falar. Então, vai cada um, o restante da turma vai continuar com seus microfones desligados, e somente a equipe vai apresentar. Aí vocês já combinem antes, obviamente, quem é que vai falar primeiro, quem é que vai falar depois, que é o normal do seminário de vocês fazerem isso, né? Então, a primeira pessoa apresenta a equipe, como se fosse um seminário na sala de aula mesmo. A única diferença é que cada um vai ficar na sua casa, tá certo? Todo mundo da equipe tem que participar, nem que nem que seja pouco, né? Porque tem gente que tem vergonha de falar, não gosta de falar, mas tem que participar, porque vocês sabem que nós estamos tendo frequência, tem muitas notas aí pela frente, então esse trabalho, esse seminário que vocês vão apresentar, já vai estar valendo, tá certo? Como nota, como frequência, como tudo. E vocês vão apresentar isso aqui no Google Meet. Ingrid, pode falar? Sim, Ingrid, pode, tá certo? Por exemplo, quem tiver alguma dúvida sobre determinado assunto que estiver sendo explicado, fala no chat, depois que a equipe terminar, a equipe pode responder, tá certo? Ou se alguém de outra equipe quiser fazer algum comentário sobre o que a equipe acabou de apresentar, também pode. Outra coisa, pessoal, eu disse para vocês que a apresentação seria na sexta-feira, não é isso? Só que ficaram 6 equipes, se eu não me engano. Eu não sei se vai dar tempo, né? Todas as equipes se apresentarem na sexta-feira. E eu acho que vocês também já sabem, o professor que veio antes já deve ter dito para vocês, que a partir de segunda-feira as aulas serão de 40 minutos. Se for possível, todas as equipes se apresentarem em 40 minutos, eu acredito que está ótimo. Se não der, as equipes que não se apresentarem vão se apresentar na segunda. Tá certo? Ah, tá certo, Ingrid. Pode sim, viu? Mas deixem para falar quando eu terminar a correção e de explicar o conteúdo, para não ficar muito uma coisa, para ficar uma coisa mais organizada, tá certo? Mas pode falar sim. Ficou claro, Stephanie? Ou alguma dúvida? Stephanie? Pronto. Pois então vamos começar, já que ficou claro, tá certo? Primeiro, hoje nós vamos fazer uma correção da atividade de ontem, que é bem pequena, e depois eu vou explicar para vocês as orações subordinadas adjetivas. Vocês lembram que nós estudamos as orações subordinadas substantivas e elas eram formadas por 6 tipos de orações substantivas. No caso das orações subordinadas adjetivas, ela é bem mais simples, bem mais fácil de entender e bem mais curta, porque são só 2 tipos de orações subordinadas adjetivas que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, é bem tranquilo o assunto. Para vocês que já passaram pelas subordinadas substantivas, que entenderam, as adjetivas é bem simples. Mas primeiro nós vamos fazer a nossa correção, tá certo? Abram o livro de vocês aí na página 122, que foi a atividade de ontem. Tá certo? Vamos começar. Primeira questão.
Eu vou ler a primeira questão e vocês me dizem o que vocês colocaram. Qual é o assunto abordado? Qual é o assunto abordado no texto? No artigo que nós lemos ontem, pessoal. O que é que o texto aborda? Qual é a temática do texto? O que vocês colocaram? Não precisa brigar, pessoal. Um de cada vez, tá certo? Não colocaram nada? Vou entender que vocês não fizeram a atividade, né? Pronto. O que é que foi abordado no texto? Pronto, Sara. Alguns motivos que podem fazer que nem a Sara, tá certo? Pode escrever no chat ou pode usar o microfone também. Tá certo, Ítalo. Vou aguardar. As consequências da desertificação e fala um pouco sobre a natureza. Exatamente, Sara. Então, para quem colocou parecido aí com o da Sara, está correto. O texto tratava sobre o quê? Sobre as causas da desertificação, sobre as consequências disso para a natureza e para o homem, tá certo? Era disso que o artigo tratava. Questão número 2. Quem é que pode ler? Ou eu posso continuar a leitura? Vou continuar, tá certo? Com base nas informações presentes no texto, analise as informações a seguir. 1. A desertificação é um processo natural de desgaste do solo. A desertificação acontece por uma causa natural, verdade? Não, muito bem, Ítalo. Então, essa afirmativa aí a gente já sabe que ela é falsa. Não são causas naturais, né? 2. O processo de desertificação ocorre somente nos Estados Unidos desde 1930. Verdadeiro ou falso? Vocês podem colocar só o B ou o F, tá certo aí? Falso, perfeito. O texto diz que essa desertificação, muito bem, Lisa e Sara, Ítalo, que essa desertificação acontece em mais de 100 países. Terceira, o surgimento de desertos está ligado intimamente à ação do homem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, Ítalo. Então, ótimo, pessoal. Então, Zé Matheus, Lívia, Stephanie, Letícia. Então, não são causas naturais, como a gente já viu lá no outro item, estão ligadas intimamente aos homens, a obras humanas, né? E 4. Embora ocorra em diversas regiões do mundo, o processo de desertificação é particularmente mais grave no Brasil, verdadeiro ou falso? Alguns colocaram verdadeiro, outros falso. Pessoal, é falso. Quem colocou falso está correto. Por que é falso? Porque apesar de que no Brasil ocorre realmente em grande número, não é só no Brasil que ocorre isso. O texto até dá alguns exemplos de outros países, como a Argentina, se eu não me engano, e muitos outros países. Então, a informação é falsa. Então, vocês marcariam aí a opção C, né, que apenas o item 3 está correto. Terceira questão. O que a autora quis dizer com o termo desertos ecológicos e econômicos, no segundo parágrafo? O que seria isso? Esses desertos ecológicos e econômicos. Pronto. Não soube responder. Beleza. Alguém fez essa questão? Pronto. Vocês vão colocar assim. Ela quis dizer que ao passar pelo processo de desertificação, as áreas férteis se transformam em terras devastadas e improdutivas. Vou repetir, tá certo? Prejudicando
a natureza. Repetindo, coloquem aí. Quis dizer. Vocês preferem digitado? Pois eu vou só desligar aqui minha câmera e já eu explicar a questão, certo? Pessoal, mas ela quis dizer aí que quando algum lugar passa por esse processo, as áreas que eram férteis se tornam devastadas, ou seja, essas áreas se tornam, elas não são mais férteis, elas não têm mais nada a produzir, tá certo? É isso que ela quis dizer. Estou escrevendo aqui no chat para vocês. Pronto, pessoal. Então, basicamente, ela quis dizer isso, que as terras ficam improdutivas e devastadas, questão número 3, tá certo? Que a natureza fica arrasada por essa ação humana. Questão número 4. Entre as opções abaixo, indique aquela que não constitui diretamente uma das causas mais comuns da desertificação. Então, vocês tinham que marcar a que não. Não dá mais pra assistir. Só quando voltar no YouTube. Então pode. Ele não só volta amanhã. É. Não tô entendendo o que esse homem fez aí. Porque ele tá partindo só daqui, ó. Tia, o som da senhora tá desligado. Pronto. É que alguém, sem querer, eu acho que ligou o microfone. Aí eu fui desligar, tá certo? Eu acho que a pessoa ligou sem querer. Mas, enfim, vamos lá. O Juninho já respondeu. Ele respondeu que a opção D, o derretimento das geleiras no Ártico. No Ártico. Muito bem, Juninho. É realmente a opção número D. É a única opção que não está diretamente ligada com o processo de devastação. Quinta questão. Entre as opções a seguir, aponte aquela que não constitui diretamente uma consequência da desertificação. A. Baixos índices sociais. B. Alta taxa de mortalidade. C. Altos índices de destruição. D. Êxodo rural. Ou E. Desvio inadequado do curso dos rios. Colocaram B, a opção correta, pessoal. A opção E, tá certo? A opção E. Muito bem, Juninho. Quem errou aí, sem problemas. Só corrigir, tá certo? B, 6. Na verdade, eu li aqui B. Sexta questão. No Brasil, existem 4 áreas consideradas núcleos de desertificação. Pesquise quais são. Então, no Brasil, existem 4 lugares que têm um índice alto de desertificação. Vocês fizeram essa pesquisa? Alguém conseguiu encontrar quais são esses lugares? Não encontrou nada? Pronto, vamos lá, João Lucas. Vamos lá, eu vou dizer os municípios. Eu acho, se eu não me engano, gente, essa resposta tinha no próprio texto, tá certo? São os municípios de Gibiués, Gilboés, Piauí, Irauçu. Perfeito, Ítalo.
Irauçuba, Seridó e exatamente, está correto, Ítalo. Tinha no texto. Exatamente, Letícia, tinha no texto. Porque aí ele pede para você pesquisar, mas é no próprio texto, né? Então, Gil Bués, podem copiar aí a resposta que o Ítalo escreveu no chat, tá certo, pessoal? Está correta. Gil Bués, no Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, Irauçuba, aqui no nosso estado, e Cabroró, Pernambuco. Então, vocês estão vendo aí, gente, que as 4 áreas que ele fala que tem no Brasil, todas, são aqui no nosso Nordeste, né? Então, todas essas cidades com o maior índice de desertificação estão no Nordeste. Vamos lá. 7ª questão. A desertificação é um problema extremamente grave que atinge 1 bilhão de pessoas. Podemos dizer que esse processo ocorre devido a uma série de causas que passam a atuar também como consequências, fechando um círculo vicioso. Pensando nisso, aponte a alternativa que representa bem esse círculo vicioso em uma região pobre de clima semiárido. As opções aí são um pouco extensas. Mas o que foi que vocês marcaram, pessoal? Opção C. Ok, Juninho, Letícia, Maria Lúcia, Maria Clara, Sara. Correto, José Matheus. Está correto, viu? A resposta de vocês. Muito bem, pessoal. Item C. Como a região é pobre, os agricultores utilizam as técnicas de que dispõem para plantar e produzir alimento. Mas como essas técnicas muitas vezes são inadequadas, há um desgaste excessivo do solo. Com o tempo, cada vez menos alimentos são produzidos e mais pobre a região fica. É por isso que lá na outra questão falava sobre a desnutrição, que a desertificação está ligada com a desnutrição. Por quê? Por conta disso. Tem algumas regiões, né, mais pobres, as pessoas fazem o uso indevido do solo e depois desse solo acontece a desertificação e esse solo fica improdutivo. Se o solo fica improdutivo, essas pessoas que usam esse solo para plantar, né, essas pessoas mais pobres, nessas regiões mais pobres, se a terra não produz mais, não é mais produtiva, eventualmente virá a fome. E depois da fome, a desnutrição. Por isso que a desnutrição está ligada também com o processo de desertificação. Feita a nossa correção, eu quero agora que vocês prestem atenção, apesar de ser um conteúdo considerado. Eu considero um conteúdo assim, bem tranquilo, o que a gente vai estudar agora, bem simples, vocês vão entender muito bem, eu tenho certeza. Mas é bom que vocês prestem atenção, tá certo? Orações subordinadas adjetivas. Eu disse para vocês lá no início, quando nós começamos a estudar, no capítulo 1, que iriam ter 3 tipos de orações subordinadas: substantiva, adjetiva e adverbial. Tá certo? Já passamos pelas substantivas, agora chegamos nas adjetivas, que são as mais simples. Quem é que pode ler essa tirinha para mim? Chegou o capítulo. Eu quero ler. Ótimo. Chegou o capítulo de descobrir, né, João Lucas? Vamos lá, pode ler. Zé, tu já imaginou se Arthurzinho fosse Deus? Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias que molhe nossas roças, que encha nossas lagoas e cisternas. Cabrum, o que é isso, homem? O orçamento do serviço. Na fala de... Pode ler. Na fala de Chachado, no primeiro quadrinho, há a indicação de um fato que vai se realizar realmente ou um fato hipotético? Nessa tirinha aí, que foi lida, esse fato que ele está pedindo chuva, né, porque por causa da seca,
realmente um fato que vai acontecer ou é apenas um fato hipotético que pode vir a acontecer? O que vocês acham? Vão colocando aí. Exatamente, Ítalo. É um fato, é um fato hipotético. Isso mesmo, Letícia. É um fato hipotético que pode vir a acontecer, não é uma hipótese. 2. A tirinha é um gênero textual em que se busca provocar o humor de maneira rápida e inesperada. Por que dizemos que no último quadrinho dessa tira ocorre um desfecho inesperado? Pronto. Por que é que o desfecho final dessa tirinha é inesperado? Por que é que a gente não espera esse final? O que é que vocês acham? O que é que vocês entendem quando aí o personagem da tirinha diz que a conta é a conta chegando? Porque eles estão fazendo preces, não é? E o que é que a gente entende? Que se ele fosse Deus, o personagem. Exatamente isso, Ítalo. Mas é como se o personagem estivesse dizendo que se ele fosse Deus, ele cobraria todas essas preces, né? O que vai o que é contraditório com a figura que nós temos de Deus, né? Que Deus não cobra nada pelas suas bênçãos, mas na tirinha é isso mesmo, que Deus cobraria pela chuva, segundo o personagem. Muito bem. Terceira. Esse desfecho deixa implícita uma informação sobre Arthurzinho. Explique qual é. Pronto. Ele está dizendo que no último quadrinho aí da tirinha, fica um fato implícito sobre Arthurzinho. O que é isso? O que é esse fato implícito? Não está escrito, mas que a gente entende pela fala dele. O Ítalo colocou aí, a gente entende que ele é mão de vaca. Correto. O que mais que a gente entende? Que ele é uma pessoa, né, avarenta, e no popular é o que o Ítalo realmente escreveu, né, no nosso interesseiro. Muito bem. Egoísta. Então, a gente vê que ele é interesseiro, avarento e egoísta. Tá certo? Quarta. No segundo quadrinho, o termo chuva de 7 dias aparece modificado por algum termo. Pronto. Aparece. Quais são os termos que modificam aí essa frase? Chuva de 7 dias. Quais são os termos que acompanham essa frase, que modificam essa frase? Podem ler aí a tirinha e digitar para mim. Quais são as partes aí da tirinha que modificam essa parte? Que molhe nossas roças. Respondo já, Stephanie, tá certo? Só terminar aqui essa questão. Eu vou te responder. Não sei se da forma correta, mas eu te respondo já. Pessoal, tem aí depois assim, ó. Que molhe nossas roças e que encha nossas lagoas e cisternas. Então, essas duas orações, essas duas frases, está se referindo ao que ele fala aí. Ao que, tá certo? É o pronome relativo. Na quinta, você... Desculpa, leia aí, Letícia. Como se classifica a palavra que na oração que molhe nossas roças? Acabei de responder, né? E é o que a gente estudou. O que é o pronome relativo. Atenção, pessoal, para essa informação, tá certo? Para vocês, se por acaso vocês precisarem responder isso em uma prova, em um trabalho, sobre o pronome relativo e a conjunção que, porque o que pode ser pronome relativo e pode ser conjunção. Quando o que ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais,
ele é pronome relativo. Quando ele não pode ser trocado por esses termos, se você trocar por algum desses termos, ele perdeu o sentido, ele é uma conjunção, tá certo? É importante que vocês guardem essa informação. Mas vamos aí à pergunta da Stephanie. A Stephanie colocou assim: o qual, o termo o qual, se a frase estiver no plural, os quais, tá certo? O qual, os quais, ou a qual. Pronto, Ítalo. Então, esses termos, se você conseguir trocar por esses termos e a oração ficar com sentido, é porque esse que é pronome relativo. Se perder o sentido, se ficar sem sentido, é conjunção integrante. Vamos lá, Stephanie. A Stephanie escreveu assim: porque a gente fala mão de vaca para a pessoa que não gosta de gastar dinheiro? A tia sabe? Stephanie, eu não sei o certo, mas eu acho que é porque usam o termo mão de vaca, porque a pata da vaca, ela é fechada, né? É diferente das mãos, das nossas mãos, ela é como se fosse fechada. Aí outro termo que também usam para essa expressão é mão fechada. A pessoa não abre a mão para soltar o dinheiro. Eu acredito que seja por isso, tá certo? Não, João Lucas, não é bem isso, viu? Não é nesse sentido. Vamos lá, Stephanie. Stephanie não, Letícia, ou alguém quer ler? Outra pessoa quer ler? Pode sim, João Lucas. Já tá onde aqui que eu me perdi todinho? 125. No começo, né? Isso. Não, pera. Como você... Não, pera. Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias que molhe nossas roças, que encha nossas lagoas e cisternas. Como você percebeu, esse período é composto por 3 orações. A primeira oração apresenta uma estrutura completa, como um sujeito, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Senhor, precisamos de uma chuva de 7 dias. Já as orações que molhe nossas roças e que encha nossas lagoas e cisternas tem sua estrutura apoiada na oração anterior, ou seja, são orações subordinadas. Isso porque o sujeito dos verbos molhar e encher estão expressos pelo pronome relativo que, o qual retoma o termo substantivo, uma chuva de 7 dias. Ao fazer essa retomada, o pronome relativo introduz 2 orações que funcionam como adjetivos do substantivo, ao qual se referem. Logo, as orações são chamadas de subordinadas adjetivas. Devido à função de adjetivo que desempenham, as orações subordinadas adjetivas atuam como adjunto adnominal de um termo presente na oração principal. Por esse motivo, elas são extremamente importantes para a construção de sentido do texto e, obviamente, são fundamentais na expressão de nossas ideias e intenções. Para que isso fique claro, observe o período simples abaixo. As chuvas estão vindo. De acordo com as nossas intenções comunicativas, poderíamos adjetivar o termo chuvas com diferentes orações subordinadas adjetivas. E cada período novo expressaria informações diferentes. Veja, 1. As chuvas caem em janeiro. As chuvas que caem em janeiro estão vindo. 2. As chuvas que salvarão a lavoura estão vindo. 3. As chuvas que caem na época da seca estão vindo. 4. As chuvas pelas quais José tanto esperou estão vindo. 5. As chuvas que são comuns em junho estão vindo. 6. As chuvas que são um fenômeno natural estão vindo. Pronto. Vamos logo entender o que seriam essas orações subordinadas adjetivas. No início, antes de nós estudarmos a sintaxe, a primeira coisa que a gente aprende, no 6º ano, no 5º ano, a gente já começa a aprender sobre as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo, artigo, enfim. As orações subordinadas adjetivas, como o próprio nome diz, elas funcionam como uma espécie de adjetivo da oração principal. Vocês saberiam me dizer qual é a função do adjetivo? O adjetivo, para que serve o adjetivo?
qual é as características do adjetivo? Dá qualidades, o que mais? Ou defeitos. Pronto, vou juntar o que o Ítalo disse com o que a Sara disse. Os adjetivos, eles são usados para dar características aos seres, tá certo? Para expressar alguma coisa sobre o meu substantivo. São palavras que eu uso para caracterizar o meu substantivo. Por exemplo, nem sempre obrigatoriamente vai ser qualidade ou defeito, tá certo? Mas características. Pode ser, a menina é bonita, o adjetivo, bonita. Ou o meu carro é vermelho. Vermelho, ele nem é defeito, nem é qualidade, mas ele é uma característica do meu carro, tá certo? Só para relembrar o adjetivo. Nas orações subordinadas adjetivas, a minha oração vai fazer basicamente isso. Ela vai dar alguma característica, alguma informação sobre a minha oração principal. Por exemplo, as chuvas estão vindo. Aí quando ele diz assim, nos exemplos que o João Lucas leu, as chuvas que caem em janeiro estão vindo. Ele poderia dizer só, as chuvas estão vindo. Mas ele quer caracterizar que chuvas são essas. Quais são as chuvas? As que caem em janeiro. No segundo exemplo, as chuvas estão vindo. Aí ele colocou no meio. As chuvas que salvarão a lavoura estão vindo. Esse que salvarão as lavouras está dando a característica às chuvas, tá certo? Roberto chamou aí minha atenção para o tempo, que já são 2h10. Mas só para encerrar a aula, tá certo, pessoal? Porque eu também entrei um pouquinho depois de 2h35, porque o professor estava terminando de explicar o conteúdo dele. Enfim, vamos lá. Hoje, deu pelo menos para vocês entenderem isso, pessoal? Qual é o que é que as orações... Pronto. Pois na próxima aula, a gente continua. E vocês, não vai dar tempo vocês me dizerem por aqui as equipes, tá certo? Me procurem no WhatsApp, no Instagram ou lá no Google Sala de Aula mesmo. E dá certo, pessoal. Tchau, boa tarde, tá certo? Até a próxima aula. Tchau.